Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre na tua vida. Seja bem-vindo ao canal Enviados por Deus, aqui onde a palavra é verdadeira e genuína. Amém? Glória a Deus. Eu sempre falo que aqui o único interesse é ganhar a tua vida, a tua alma, o teu coração para Cristo Jesus. Aqui o único interesse é esse e não tem outro interesse que não seja esse. Amém? Mais uma vez eu te agradeço por estar me seguindo no TikTok e estar inscrito no meu canal do YouTube Enviados por Deus. Hoje eu trago aqui uma mensagem em Mateus 7, versículo 1 ao 5. É uma palavra profunda, sobre julgar o próximo, Temos que ter muito cuidado com isso, viu, meus amados? A gente que estamos na presença do Senhor, temos que, eu sempre falo para as pessoas, eu falo para os irmãos, que muitos, de nós, quer observar o erro e o pecado dos outros. E isso, o que acaba acontecendo? Que nós, esquecemos de olhar para o nosso pecado, pelas nossas falhas, e começa a olhar, as falhas dos outros. E é um erro, que eu e você possa cometer. Por quê? Porque se nós mesmos olharmos para dentro de nós, você pode ter certeza que a gente vai identificar aonde estamos falhando, aonde temos que melhorar diante de Cristo Jesus. Então, meu amado, a gente tem que nos preocupar em andar, em alinhar a nossa vontade no propósito do nosso Deus, do Senhor Jesus. Amém? E quando nós fazemos isso, nós estaremos sempre vigilantes para não falhar e nem pecar contra Deus, contra o Senhor Jesus. Para de olhar para o erro e falha dos outros. Começa a olhar para as suas próprias falhas, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados. Porque assim, meu amado, você vai corrigir os seus erros diante de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Mateus 7, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vós hão de medir a vós. E porque repararás tu no agüero que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o agüero do teu olho, e estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não cuidarás em tirar o agüero do olho do teu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu amado, isso aqui é tremendo. E isso aqui acontece muito dentro das igrejas, A gente tem que se policiar, meu amado. Que toda vez que você aponta um dedo para uma falha, um pecado do seu irmão, você está apontando para você mesmo também. Porque você, meu amado, se preocupa com o pecado, com a falha, com a escorregada do irmão, da irmã, e esquece dos seus. E é um erro que esse irmão, essa irmã venha cometer. Porque aí vai passando o tempo, vai passando os anos, e essa pessoa não percebe os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Naquele dia ela vai saber que passou a vida inteira dentro da igreja, mas que não foi salva. Então, meu amado, pede para Deus, por Senhor Jesus, o Espírito Santo, a te direcionar, sempre tomar a decisão errada,
sempre, né, julgar com justiça. Como assim, irmão Marcos? Julgar com justiça dentro da palavra do Senhor. Você está entendendo? Você não pode condenar um irmão, uma irmã que falhou diante de você. Lembra-se que você também é pecador e falho. Amém? Olha o versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Por que o Senhor está falando isso? Porque naquele dia, meu amado, todos vai ter um grande juízo, que é de Deus. Então, meu amado, não fica preocupado em condenar alguém. A gente tem essa falha de querer ali no momento, né, de julgar as pessoas, né, por uma falha, por um pecado que aquela pessoa cometeu. Então, a gente tem que pedir o quê? Sabedoria ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo para saber o momento de abrir a boca. E quando abrir a boca, ter a sabedoria para orientar essa pessoa que falhou, que pecou, que caiu, né? Por quê? Porque você tem que saber o que falar, você tem que acolher essa pessoa, porque se você apredejar essa pessoa, que é um cristão, que ele falhou, como qualquer um pode falhar, você apredejando essa pessoa, você vai tirar essa pessoa da presença e lançar para o mundo. Então tenha cuidado a saber a apoiar, a falar algo para essa pessoa que caiu ou que está numa direção errada, que você for aconselhar. Você está entendendo, meu amado? Peça sabedoria para Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo a saber te instruir, a te capacitar num momento como esse. Amém? Porque se você não tiver a sabedoria, você pode condenar essa pessoa. Essa pessoa pode voltar para o mundo e não ter mais a oportunidade de voltar para Cristo Jesus. Amém? Nós temos que ter a sabedoria. Eu peço sempre a Deus sabedoria a como lidar nesse momento. Olha o 2. Porque o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medidos vos hão de medir a vós. Então, se você medir com julgamento, com dureza, né, a essa pessoa, saiba que o Senhor está dizendo que naquele dia você também vai ser julgado da mesma forma. Então, se você sabe que você julgando as pessoas dessa forma, então por que não ter a sabedoria, né, para corrigir e conduzir essa pessoa no propósito e na vontade do Senhor. Amém? É isso, meu amado. Deus quer da gente isso, que a gente seja brando, que a gente seja manso, que a gente seja com essas pessoas e não apredejá-las. Você está entendendo, meu amado? Como Deus quer que eu e você agimos. Eu peço muito a Deus. Eu sei que eu sou falho. Você é falho. Mas eu peço sempre a Deus para me dar sabedoria. Ali um minuto, um estralo, antes de abrir a boca, né? Que Ele venha me dar sabedoria no falar. Para que eu não fale nada que machuque ou que afaste essa pessoa ainda mais de Cristo Jesus. Amém, meu amado? Ao 3, porque repararás tu no agüero que está no olho do teu irmão. Aqui o Senhor quer dizer o quê? Que eu estou reparando ali as falhas, o pecado daquela pessoa, né? Estou ali reparando, porque repararás tu no agüero que está no olho do teu irmão, né? Eu estou sempre vigilante ao erro, ao pecado dos outros, e eu esqueço dos meus, que sou falho também. É isso que o Senhor está dizendo. E não, olha a sequência, e não vês a trave que está no teu olho.
Você está entendendo? O que quer dizer isso? O meu pecado, a minha falha. Eu não enxergo o meu pecado, a minha falha, mas eu enxergo do irmão, da irmã que está ao meu lado. Então, em vez disso, de ficar reparando no pecado e na falha dos outros, você tem que reparar. Como assim que eu vou reparar o meu erro e as minhas falhas? Olhando para dentro de si. Quando eu e você olhando para dentro de si, a gente começa a ver um monte de falha e aonde temos que nos consertar diante de Deus e do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Glória a Deus. Aleluia. É isso. Ó 4. Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o agüero do teu olho, e estando uma trave no teu olho. Vou te dar um exemplo aqui para você entender isso aqui. Eu gosto de ser simples nas explicações, para você entender o que Deus está querendo te falar. Quando Deus está falando isso aqui, já caiu um cisco no teu olho? Eu acredito que você já teve essa experiência. Não incomoda? Você não consegue, além de estar com um olho fechado, o outro ainda fecha. Por quê? Porque está aqui incomodando um olho, no seu olho um cisco. Então você quer tirar para quê? Para que você venha enxergar melhor, para que você fique em paz, para que você tenha ali, sabe, que com um cisco no olho incomoda, você não consegue fazer nada. Então, meu amado, o Senhor está dizendo, primeiro, olha para dentro de si, vê os seus pecados, as suas falhas, trate dessas falhas e desse pecado que você comete, para depois você cuidar do seu irmão. É forte isso aqui, meu amado, mas é verdade. A gente quer, né, condenar, a gente quer falar do pecado, da falha daquele irmão, daquela irmã, sendo que o nosso a gente não trata, a gente não tem a sabedoria de olhar para dentro de si e olhar que nós também falhamos, que nós pecamos contra o Senhor. Amém, meu amado? Glória a Deus. Ó 5. Aqui o Senhor já pega pesado com esse tipo de pessoa, com nós. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o agüero do olho do teu irmão. E é verdade. Tá entendendo? Caiu um cisco no seu olho, você vai querer o quê? Tirar esse cisco do seu olho, de todo jeito. Então, o Senhor está nos falando assim, ó, primeiro tira. Quando ele fala tirar o agüero, a trave que está no teu olho, ele está falando assim, filho, filha, olha para dentro de si primeiro, vê as tuas falhas, os teus pecados, corrige isso, para depois tu olhar para o teu irmão e tentar ajudar ele a conduzir e a enxergar que aquilo que ele fez diante do Senhor, aquele pecado, aquela transgressão, aquela escorregada, vai fazer mal a ele mesmo. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu e você, nós estamos olhando sempre para dentro de nós e não para os irmãos, para as falhas dos irmãos, quando eu e você está sempre olhando para dentro de si, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos identificando a nossa fraqueza, os nossos pecados, aonde estamos errando. Então nós estamos nos fortalecendo e vigiando para não cometermos as nossas falhas, continuarmos falhando e pecando diante do Senhor. E nós fazendo isso, isso quer dizer o quê? Que a gente vai andar reto nos caminhos do Senhor e vigilante, para não falhar e nem pecar contra o Senhor. Então, quando nós andamos vigilante, reto no caminho do Senhor, aí a gente pode olhar para aquele irmão, para aquela irmã e ver aonde eles estão falhando, chamá-los eles e mostrar a eles que nessa direção, nessas atitudes, eles estão pecando e falhando contra Deus. Aí você está fazendo o quê? Trazendo o irmão que está indo numa direção errada e colocando ele na direção que é Cristo Jesus. Você
está entendendo, meu amado? É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. E que essa palavra venha estar escrita nas tábuas do teu coração. Antes de julgar o teu irmão, olha para dentro de si. E que eu tenho certeza que você vai identificar onde você tem que melhorar diante de Cristo Jesus. E assim você fazendo, aí sim você pode orientar o teu irmão que está falhando, que está numa conduta errada diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? É essa mensagem que o Senhor tem no teu coração, que essa palavra vá para qual propósito ela está sendo enviada em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E mais uma vez, eu te peço, compartilhe essa mensagem a um irmão, a uma irmã, um parente teu. Ajuda-me a levar a palavra do Senhor ao coração desse homem, dessa mulher que não se converteu dos seus maus caminhos. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, hoje e sempre na tua vida. Amém. E graças a Deus.